Fala galera que vai fazer o concurso para a Polícia Militar de São Paulo. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês questões de provas anteriores da PM. Entendam que a melhor maneira de estudar informática para concursos é trabalhando questões. Dessa forma você vê como cai, você consegue predizer assuntos que podem vir a aparecer na prova, sim, baseados no histórico. Aquilo que já caiu é muito importante. Então, não deixem, durante essa maratona, aí, enquanto há tempo até a prova, de fazer centenas de questões. Quanto mais questões, mais próximos da aprovação vocês estarão, não tenho dúvida. Então, vamos lá, galera, vamos conhecer a banca, vamos trabalhar questões de concursos anteriores. Só lembrando, conteúdo programático, Windows 10, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, uma versão antiga, A gente já está com versões muito mais novas, mas o edital pede 2010, o governo do estado usa esse, então, vamos embora, 2010. Correio eletrônico e internet. Windows, Word, Excel, PowerPoint e internet. Vamos lá. Questão de 2021. Prova da Polícia Militar de São Paulo. Considere um computador com Windows 10 em sua configuração original, sem nenhuma janela aberta. Sem nenhuma janela aberta, ele exibe o que a gente chama de desktop, que é a área de trabalho. Como a primeira ação, o usuário abre o WordPad, que é um acessório do Windows, um programa que acompanha o Windows para edição de textos com formatação, e maximiza a janela, de modo que ela ocupe a tela inteira. Em seguida, abre o bloco de notas, que é outro acessório, um editor de texto simples, sem formatação, e maximiza a janela. Maximizar faz com que ela ocupe a tela toda. Assinale a alternativa que indica quais janelas aparecerão quando o usuário clicar o botão indicado na imagem a seguir na janela do bloco de notas, exibida parcialmente. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte. A gente tem três botões aqui. Minimizar. Esse é o botão restaurar. E o último, que é o botãozinho de fechar. O botão com X é o fechar. Agora, por que eu estou dizendo que esse é o restaurar? O maximizar é uma janelinha grande. O restaurar, a gente consegue visualizar duas janelinhas. Então, duas janelinhas é o restaurar. Uma janela grande é o quê? Maximizar. Quando a janela já está maximizada, ela não mostra o botão de maximizar, porque seria desnecessário. Aí ela habilita o restaurar. E vice-versa. Sempre que está aparecendo o restaurar, é porque não está restaurado, então está maximizado. Entendi. E se você minimizar, essa janela vira um botão na barra de tarefas, que é a barra que aparece normalmente na parte inferior da tela principal do Windows, do desktop. Bom, ele abriu o WordPad, abriu o bloco de notas, maximizou os dois. Se ele minimiza o bloco de notas, vai aparecer o WordPad. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra B de bravo. Ele tinha o desktop, aí ele abriu uma janela, depois abriu outra, maximizou as duas. Quando ele minimiza a primeira, aparece a segunda. Então, gabarito letra B. É como se fossem planos sobrepostos. Cada janela fica o quê? Uma em cima da outra. Num conceito de planos. Como se elas estivessem empilhadas. Ok? Entendi. Então, o gabarito é letra B de bravo. Vale a pena também saber que a tecla Windows, uma tecla que tem o logotipo do Windows, a gente pode chamar ela de WinKey, tecla Windows. WinKey, seta para cima, maximiza a janela. E se você usar o WinKey, na verdade, o WinKey seta para cima maximiza. A seta para baixo vai depender. Se a janela estiver maximizada, vai restaurar. Se ela estiver restaurada, vai minimizar. Então, com as setas, eu posso redimensionar a janela. Ok? O Windows seta para cima, vai maximizar. Para baixo, ou restaura ou minimiza. Se eu usar as setas para os lados, eu vou poder colocar a janela rapidamente
de um lado ou de outro. É o que a gente chama de snap. Snap é um recurso e um instalo, ok? De redimensionamento das janelas. Bom, próxima questão. Considerando o Microsoft Word 2010 e sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta um trecho de um documento com as marcas de parágrafo ativadas. O que são essas marcas de parágrafo? Galera, lá no Microsoft Word existe um botão chamado Mostrar Tudo. Esse botão Mostrar Tudo, ele mostra caracteres não imprimíveis. Como assim? Aqueles caracteres que você pressiona, mas que não saem no papel. Não tem cor, a impressora não imprime. Por isso, caracteres não imprimíveis. Então, quais são esses caracteres? Eu vou apertar espaço. Quantos espaços há entre o Renato e o Costa? Se você quiser ter certeza, é só clicar nesse botão, mostrar tudo. Cada bolinha é um espaço. Cada bolinha é um espaço. Cada Enter é representado por esse símbolo de pi. Cada Tab é uma setinha. Então, quais são os caracteres não imprimíveis que você precisa conhecer? Vamos lá. A bolinha é o espaço. A setinha é o Tab. Esse símbolozinho no texto é o Enter. Assim, é o Shift Enter, que é a quebra de linha. Assim, é o Ctrl Shift espaço. É o espaço incondicional. Repete. Vamos lá. Assim é o espaço. Assim é o Tab. Shift Enter, que é a quebra de linha. Enter. Espaço incondicional. Ctrl Shift espaço. Shift Enter é a quebra de linha. Enter é o final do parágrafo. E Ctrl Shift espaço é o espaço incondicional. Coloca aí no caderno também esse íconezinho aqui, ó. Parece com lanterna verde. O que é isso? É o fim da célula em uma tabela. Por que eu estou mostrando isso? Porque cai na prova. Mostra no Word. Tá bom, vamos lá. Olha aí. Espaço, já mostrei espaço, Tab, Enter. Shift Enter, ó. Olha a setinha. Quebra de linha. Muda de parágrafo sem chegar no final da linha. Minto. Muda de linha sem mudar de parágrafo. Essa é a ideia da quebra de linha. Muda de linha sem mudar de parágrafo. Agora, se eu inserir uma tabela, inserir tabela. Olha lá. Esse íconezinho indica o final da célula. Para quê? Para a prova. Então, voltando. Se a letra B tivesse com as marcas de parágrafo, que são as marcas de formatação ativadas, ele pode chamar isso de marcas de parágrafo, marcas de formatação, caracteres não imprimíveis. Se a letra B tivesse, ia mostrar o quê? No final de cada célula, ia mostrar esse símbolozinho. Estão entendendo? Ia ter uma bolinha também entre os nomes. Esses nomes compostos, por exemplo. Tá. Na letra D também não tem bolinha entre as palavras. Na letra E também não. Eu acho que na letra A e na letra E, ele botou bolinha para tentar confundir. Mas isso não é o espaço. O gabarito é a letra C, gente. Olha lá. Espaço entre as palavras. Olha a bolinha. E o Tab no início. São caracteres não imprimíveis. Então, letra C de Charlie. Ok? Próxima! Agora a gente vai para o Excel. Bom,
Batendo o olho nessa questão, a letra A, a letra E e a letra C são horrorosas. Por quê? Porque são alternativas que não existem. Não existe conte casos, não existe conte encerrados, não existe. Então não pode ser resposta. Aí você vai me perguntar assim, como é que eu vou saber quais que existem? Estudando. Para isso, no curso, a gente tem lá funções estatísticas. Aí vocês vão aprender que existe conte num, conte valores, conte se, conte 6 no plural e contar ponto vazio. Essas são as funções de contagem que caem em concurso público. Conte num, conte valores, conte se, conte 6 no plural e contar vazio. Contar. Só o vazio que é contar, o resto é conte. Então, batendo os olhos, a A, C e a E são horrorosas. A dúvida está entre a B e a D. Mas qual é a sintaxe da função conte-se? Você tem que saber. A sintaxe é conte, ponto se, se o quê? Intervalo, critério. A função conte-se, ela tem que ter dois argumentos, um intervalo e um critério. Na letra B só tem um intervalo, então o gabarito é a letra D. Quem é o critério? O critério é B13. Não entendi. Ele quer conte-se, ele quer contar de maneira condicional. Qual é a condição? B13. Quem é B13? Encerrado. Então ele vai procurar no intervalo de C2 até C10 a quantidade, conte a quantidade de encerrados. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele der Enter, vai aparecer o quê? 5. É a quantidade de encerrados. Então o gabarito é letra D de delta. E a sintaxe? Conte.se, intervalo critério. Ok? Ele poderia reescrever essa alternativa com conte.se de C2 até C10, ponto e vírgula, encerrado. Conte.se de C2 até C10, ponto e vírgula, encerrado. Dessa forma, ia dar o mesmo resultado. Aí você vai observar que se ele colocar o texto encerrado, tem que estar entre aspas. Se ele colocar o texto encerrado, tem que estar entre aspas. Legal? Então, gabarito aí, letra C de Charlie. Próxima questão. Assinale a alternativa que indica qual conteúdo será apagado se o usuário der um clique simples com o botão principal do mouse sobre o local destacado. É outra questão de planilhas. E a seguir pressionar a tecla Del. Galera, se ele clica na coluna, seleciona a coluna inteira, até a última célula. Se ele clica no número, seleciona toda a linha. Se ele clica nessa interseção, seleciona toda a planilha. Lembrem que um arquivo do Excel pode ter várias folhas de planilha. O arquivo do Excel é chamado pasta de trabalho. Uma pasta pode conter planilhas. Se ele clica nesse íconezinho, seleciona a planilha toda. Quando o teclado é LED, vai apagar a planilha toda. Então, a pergunta dele é o quê? Qual conteúdo será apagado? A planilha inteira, letra E de eco. Clicando no rótulo, seleciona a coluna ou a linha. Clicando na interseção, a planilha inteira. Ok? Vamos para a próxima questão. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original, um usuário está em modo de apresentação. Modo de apresentação é o que eu estou usando agora, por exemplo. Existe o modo de edição e existe o modo de apresentação. Aqui eu estou em modo de edição, exibindo, né, os slides nesse painel, podendo mexer, podendo alterar. Quando a gente clica nesse botãozinho, modo de apresentação de slides,
inicia a apresentação propriamente dita. Então vamos ver o que o examinador está querendo aí. No PowerPoint, sua configuração original, o usuário está em modo de apresentação, exibindo o segundo slide, uma apresentação de 10 slides, sem nenhum oculto. Tampouco animações, transições ou botões de ação. Esses botões de ação poderiam permitir saltar entre partes diferentes da apresentação. Slides específicos, por exemplo. Assinale a alternativa que indica as teclas que devem ser pressionadas para finalizar a apresentação. Pessoal, para finalizar, é o ESC. Tem gente que vai marcar END, né? Mas o ESC é de escapar. O ESC encerra a apresentação. A tecla Home, olha aí, vai para o primeiro slide. A tecla End vai para o último slide da apresentação. Deixa eu voltar. Volto. Então, o F5 inicia a apresentação, a partir do primeiro slide. O Shift F5 reinicia a apresentação a partir do slide atual. Como assim? Ah, galera, eu estou aqui, ó. Eu já estou na terceira, quarta questão. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta questão. Se eu apertar ESC, eu saio da apresentação. Se eu apertar F5, eu vou lá para aquele primeiro slide. Aí eu vou ter que ficar andando com a setinha para poder passar adiante. Se eu apertar Shift F5, ele vai reiniciar a partir do slide atual. Então, ó, apertei ESC propositalmente. Aí vocês vão observar que eu estou no slide número 10. Vou apertar Home. Foi para o primeiro. Vou apertar End. Foi para o último. Home, End. Home, End. Mas eu quero ir lá para o 11. E quero iniciar a apresentação a partir do 11. O que eu faço? Shift F5. Aí ele reinicia a partir do slide atual. Ok? Gabarito, então, ficou letra B. E todas as outras alternativas têm relevância para a gente dentro do PowerPoint. Vamos para a próxima. No Microsoft Outlook 2010, sua configuração padrão, tem-se os seguintes dados de uma mensagem que foi enviada. De Antônio para Andréia, com cópia carbono para Rodrigo, com cópia carbono oculta para Fernando. Esse é o cabeçalho da mensagem. Ao receber a mensagem, Rodrigo clicou no botão encaminhar. O que é encaminhar? Enviar para terceiros. Enviar para alguém que não faz parte daquela comunicação original. A gente tem 3 botões relevantes aí. A gente tem o responder para todos e o encaminhar. Responder vai mandar só para o emitente, só para o D. Responder para todos, o nome sugere, para todos que você sabe que existem, né? E o encaminhar é para terceiros. O que você tem que lembrar? Quando você responde uma mensagem com anexo, por padrão não vai o anexo. Até porque não faz sentido. Imagina, alguém me mandar uma música e fala assim, olha aqui, Renato, olha que maneiro. Aí eu escuto a música e respondo, ah, obrigado. Vou mandar a música de volta? Não tem sentido. Então, responder não vai anexo. Agora, quando eu pego aquela mensagem e encaminho para alguém, o encaminhar coloca o anexo automaticamente. Vamos lá.
Ao receber a mensagem, Rodrigo clicou no botão encaminhar. Assinale a alternativa que indica a quantidade de destinatários que o aplicativo automaticamente preenche na nova mensagem. 0. A quantidade aqui é 0. Você tinha que entender que ao clicar em responder, ele ia responder para Antônio. Aí seria 1. Se ele clicasse em responder para todos, ele ia enviar para Antônio e para Andréia. Ele não tinha como enviar para Fernando, porque Fernando está oculto. Aí seriam 2. Agora, quando ele clicou em encaminhar, é para terceiros. Não é ninguém que esteja nessa comunicação. Então, o destinatário vai estar em branco. Ele tem que preencher. Gabarito, letra A de alfa. Vamos para a próxima. Os mecanismos de busca na internet tornaram-se ferramentas indispensáveis. O Google, que é o preferido pela maioria, oferece diversas opções para refinamento das buscas. Considerando que você queira localizar páginas que contêm exatamente o nome completo de Pedro Álvares Cabral, pessoal, Pedro Álvares Cabral. Não pode ser Pedro Cabral Álvares. Não pode ser Pedro da Silva e Álvares Cabral. Não pode. Tem que ser esse nome exato. A expressão exata a gente delimita usando o quê? Aspas. Gabarito, letra B de bravo. Nesse tipo de questão a gente tem que conhecer os operadores do Google. E aí, o que você vai ter que estudar? As aspas, o sinal de menos, o OR, pontinho, pontinho, arroba, cifrão, tralha. Explica? Explico. Aspas delimitam a busca a uma expressão exata. Se eu colocar Renato da Costa entre aspas, ele não acha Renato Costa. Por quê? Tem que ser Renato da Costa. Entendi. O sinal de menos remove uma palavra do resultado da busca. Mas não dessa forma. Dessa forma aqui é como se fosse um nome composto. Não entendi. Olha só, se eu colocar assim, Renato menos professor informática. Ele quer procurar pela palavra Renato e quer procurar pela palavra informática. E não quer professor, ele está negando o professor. Entre a palavra professor e o hífen não pode ter espaço, tem que estar grudado. Ok? Agora, se eu procurar França, hífen Brasil, é como se ele estivesse procurando essa palavra composta. Aí o hífen não é para excluir. Legal? Então eu tenho que ter um espaço antes e não posso ter um espaço depois, no caso do hífen. Tem que ter um espaço antes e não pode ter um espaço depois. Estão entendendo? Agora, o que é o OR? Então, menos é para remover uma palavra da busca. O OR, esse OR com letra maiúscula, é como se fosse o OU da tabela verdade lá do raciocínio lógico. Se eu mandar procurar Vasco, OR, Flamengo, ele vai me dar páginas que retornem uma palavra ou outra. Vasco ou Flamengo. Ok? O OR é um OU. É um OU no sentido lógico, booleano, né? E o pontinho, pontinho? Pontinho, pontinho é intervalo numérico. Intervalo numérico. Se eu colocar 1960, pontinho, pontinho, 1969, ele vai procurar por 61, 62, 63, intervalo numérico. O arroba, pesquisa em redes sociais. O dólar, o cifrão, pesquisa por moeda, normalmente é usado para pesquisar preço. E a tralha, pesquisa por hashtag.
Ok? Vamos para a próxima. Agora, essa questão da PM São Paulo, ela lembra muito questões da FGV. A FGV gosta muito desse papo de localizar e substituir. Vamos ver. Um recurso extremamente importante nos editores de texto é o comando de localização. No Word, o comando localizar permite várias opções de busca avançada, como no quadro a seguir. Galera, para que ele possa fazer essa busca, aqui ele deu um molezinho, sabe qual é? Essa opção aqui, ó, tinha que estar marcada. Usar caracteres coringa. Assinale o texto de busca que localizaria as ocorrências das palavras avisar com S ou com Z, mas não localizaria aviar ou avistar. Por quê? Ele está querendo procurar avi interrogação A. Aqui o gabarito é letra D de delta. Repete. Vamos tentar. A interrogação representa um único caractere. O asterisco representa um grupo de caracteres. Os colchetes permitem que você especifique caracteres. Como assim? Vamos lá. Vamos para exemplos mais práticos. M, interrogação, interrogação O. Vai pesquisar por medo, mico, maio, mato. O que ele está dizendo? Começa com M e termina com O. E tem dois caracteres quaisquer aqui. Tem que ter 4 caracteres seguidos, 2 desconhecidos no meio, começa com M e termina com O. Agora, se eu colocar M asterisco O, pode ser maluco, mamão. A quantidade de caracteres do asterisco é indeterminada, desde que comece com M e termine com O. E não precisa ser palavra não, pode ser uma expressão. Ok? Começa com M, termina com O. Agora, se eu especificar os caracteres, por exemplo, se eu colocar aqui M, eu vou inventar. O, I, to. Vai procurar por meto, moto ou mito. Lógico que se eu colocar a interrogação, também vai procurar por essas palavras. Mas além dessas, vai procurar por mato. Se eu coloco o E, o O e o I, não procura mato. Vai procurar meto, moto, mito. Ah, a interrogação é um caractere qualquer. Já a especificidade dentro dos colchetes delimita quais os caracteres que podem entrar ali naquela posição. De qualquer forma, o OU está errado. Ele poderia ter usado AVI, S ou Z, A. Essa seria ainda mais correta para essa questão. Ou o AVI A, né? Por quê? O aviar vai pegar avisar com S ou com Z. Assim também, essas duas propostas são válidas. Ok? Agora, se ele colocasse assim, ó, A, B, I, S, hífen Z, gente, ia procurar, por quaisquer caracteres, do S até o Z. O hífen é o tracinho, do S até o Z.
Ok? Estou entendendo. Então, existem muitos coringas. Muitos. Se a prova fosse elaborada pela FGV, eu ia sugerir que vocês estudassem todos. Existe o sinal de menor, o sinal de maior, existe a utilização de chaves, chaves com vírgula. Cara, tem muitos, muitos. Além desses que a gente já viu, né? Tem o arroba, colchetes com hífen, tem a exclamação, que é para negar um caractere. Se eu colocar, por exemplo, A, não pode entrar o A. Pode entrar qualquer caractere menos o A. Né? Seria a negação do A. Bom, gabarito então ficou o quê? Letra D de delta. Só uma dica. Tem uma aula que eu gravei para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma maratona, assim como essas, para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. É recente, desse ano. Onde eu fico 1 hora ensinando e corrigindo questões só de localizar e substituir. Não é demais não, vale a pena. Então fica o convite aí para que vocês pesquisem aqui no YouTube uma maratona da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tem uma aula de informática com 1 hora só de localizar e substituir. A FGV ama. E a Funesp aqui está com a cara da FGV. É sério? É sério. Vamos para a próxima. Quando um arquivo é anexado a uma mensagem de e-mail, é comum que o arquivo passe por um controle de segurança antes do envio. O e-mail, pessoal, um Gmail da vida, por exemplo, não deixa enviar arquivos executáveis, porque eles são muito propensos a vírus, a malware, são perigosos. Então, assinale a opção que apresenta somente arquivos executáveis. Executável é o quê? Letra B. BAT, EXE e CMD. Esses 3 são executáveis. Vocês têm que conhecer os principais formatos de arquivo: de áudio, de imagem, de vídeo, compactados, executáveis. Então vamos lá. De áudio, a gente tem MP3, Wave, WMA, OGG. De imagem, BMP, PNG, GIF, TIFF, WMF, JPG. De vídeo, WMV. De áudio, WMA, de vídeo, WMV, MPEG, MPG. O que mais? VOB, MOVE, AVI, MP4. Como é que eu ia esquecer do MP4? Assim como tem MP3, tem MP4. Compactados: ZIP, ARG, RAR, TAR, CAB, GZ, Z. Executáveis: EXE, COM, BAT, CMD. Então o gabarito aqui é o que? Letra B de bravo. Show de bola. Então vamos continuar. XLSM é um arquivo do Excel habilitado para macro. DocX é o padrão do Word. GIF é um arquivo de imagem animada. MSI é um arquivo que pode estar associado à instalação de alguma coisa. Gabarito aí, gente. Letra B de bravo. Agora, uma questão diferente também, a cara da FGV, pessoal. Eu olhei essa questão aí, eu fiquei até na dúvida se isso era Vunesp. Galera, na verdade, essas duas últimas questões, elas são da FGV, né? Essas questões foram da prova de oficial da PM de São Paulo. E aí, a banca realmente foi a FGV. Mas já que elas estão aqui, a gente vai corrigir. E fica a ressalva aí de que, excepcionalmente, a gente trabalhou as questões
de oficial da Polícia Militar de São Paulo, que são de 2021, ainda que a banca seja FGV. Legal? E o assunto está dentro? Excel, né? Está dentro. Uma prática comum no Excel é a definição de intervalos de células para uso em fórmulas. Nesse contexto, considere os intervalos exibidos a seguir, definidos de acordo com a notação usada no Excel. Vamos lá, galera. O que ele colocou aí? Ele colocou 4 intervalos. E ele quer saber a interseção desses intervalos. Mas quando ele coloca, assinale o intervalo que está incluído em todos, ele quer saber a interseção. De B3 até D9, a gente tem B, C e D. A gente tem 3 colunas. E do 3 até o 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente tem 7 linhas. Então, só o primeiro intervalo tem 21 células. Mostra. Vamos lá. O primeiro intervalo tem B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9. C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9. O segundo intervalo tem C5, C6, C7, C5, C6, C7. Então, o segundo intervalo, que eu vou colocar com outra cor, tem C5, C6, C7. O terceiro intervalo tem A6, E6, de A6 até E6. E o que esse cifrão representa? Esse cifrão é para se copiar e colar não variar. Mas, fora do contexto de copiou e colou, não significa nada. O 2 pontos é um até. Então, de A6 até E6. De A6 até E6. A gente vai ter, ó, a única célula comum até aí é a C6. E de A1 até G10, a única célula que vai estar contida é C6. Então, C6 é a única célula comum para todos esses intervalos. Por isso, o gabarito aí é letra D de delta. A letra A é de A6 até C6. Não. O intervalo da coluna, do segundo intervalo só tem coluna C, não tem coluna A. Então, você tinha que entender que o examinador ele está colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 intervalos. Sendo que, desses 4 intervalos, o único que está incluído em todos é a célula C6. E aí ele representa C6 como intervalo, de C6 até C6. Por isso o gabarito é o que? Letra D de delta. Ok? Próxima questão. Vamos para a próxima. Vamos que vamos. Um usuário escolheu um botão de ação exibido na imagem a seguir. O que é um botão de ação, pessoal? É um botão que é inserido num slide que vai permitir que você trabalhe como se fosse um link, indo para um outro ponto da apresentação, outro slide qualquer. Existem alguns botões de ação que já são pré-definidos. Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Vou criar uma apresentação nova aqui, inserir alguns slides. E aí, se eu quiser trabalhar com o botão de ação, selecionei um slide, eu vou lá em inserir, formas, botões de ação. Esse botão de ação, observem aqui, eu tenho o anterior, o próximo, primeiro, o último. Vou tentar dar um print aqui para melhorar isso. Para VUNESP, vocês têm que conhecer bastante PowerPoint. PowerPoint é um programa muito importante para a VUNESP. É uma das bancas que mais valoriza esse software, se não a única. Esses são exemplos de botões de ação. Anterior, próximo, primeiro, último. Logo, está dentro de inserir formas.
Esse íconezinho aqui é o próximo slide. Gabarito, letra D de delta. O primeiro slide seria uma seta para a esquerda com uma linha. O último slide seria uma seta para a direita com uma linha. O slide anterior é a seta para a esquerda, o próximo slide é a seta para a direita. E finalizar a apresentação, será que tem botão para isso? Vamos até olhar aqui no Inserir, Formas, Finalizar a apresentação. Vamos ver se tem algum. Ajuda. Não, página inicial, obter informações, retornar, vídeo. A gente não tem um botão de ação pré-definido, né, com esse intuito. Então, gabarito aí é o que, gente? Letra D de delta. Ok? Próxima questão. Uma questão clássica da VUNESP. A diferença entre máximo maior, mínimo menor. Na verdade, isso cai em qualquer concurso. Existe uma função chamada máximo. A função máximo retorna o maior de todos. Então, se ele colocasse aqui, por exemplo, máximo de A1 até C3, o maior número que a gente tem aí é 6. O resultado seria 6. Sendo que quando ele coloca a função maior, ele é obrigado a especificar qual maior que ele quer, a posição do maior. Nesse caso, ele quer o terceiro maior. Por quê? Por causa do 3. Se tivesse 2, seria o segundo. Se tivesse 4, seria o quarto. Poderia ter 1? Poderia. Aí seria igual ao máximo. Se ele coloca 1, a função maior vai retornar o quê? O primeiro maior. O que é o primeiro maior? O máximo. Então, se o examinador colocar uma afirmativa do tipo, a função maior pode substituir a máximo? Pode, é só colocar o número 1. A máximo pode substituir o maior? Não, porque se eu quiser o segundo, terceiro, quarto, só a maior. Estou entendendo. Então, voltando aí. Qual o terceiro maior? Tem que pegar esses números e colocar em ordem. E ficar esperto, porque o repetido conta. Maior é decrescente, então vai ser 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2. Primeiro, segundo, terceiro. O terceiro maior é o 5. Gabarito letra C. Muita gente marcou a letra A, achando o quê? Tem dois números 5. Veja, se eu tirei 10, o colega tirou 10, o outro tirou 9, o que tirou 9, ele tem a segunda maior nota, é legal, mas ele está em terceiro lugar. Pensa no maior para colocação. Se ele tirou 9, tem 2, 10, ele está em terceiro. Ok? É a segunda maior nota, legal, mas ele está em terceiro. Entendi. Então, gabarito é o que? Letra C de Charlie. Mais uma. Outro assunto que vocês têm que conhecer para fazer provas da VUNESP são os efeitos de texto, efeitos de fonte. A gente tem 7 efeitos a decorar. A gente tem o efeito taxado, que coloca uma linha no meio da palavra. Taxado duplo, que coloca 2 linhas no meio da palavra. A gente vai ter o efeito sobrescrito, que vai ser usado para colocar a letra pequena na parte superior. Como assim? Eu posso pensar assim, ó, sobrescrito. E subscrito. O sobrescrito fica em cima, o subscrito fica embaixo. Então eu tenho sobrescrito, subscrito. Além disso, existe um efeito chamado todas em maiúsculo, que o nome sugere. Existe o efeito oculto, onde o texto vai continuar no documento, mas não vai ser impresso. E existe o efeito Bersalete. Esse é bem legal, para a prova. Esse caiu recentemente no TJ São Paulo. Na verdade, caiu uma alternativa errada, né, falando do Bersalete. E o sobrescrito era o resultado. Bom, esse assunto cai em tudo que é prova. Vamos colocar aqui, ó, Renato Costa. Se eu digito Renato Costa,
dessa forma, quantos caracteres maiúsculos eu tenho? 2. Agora, se eu selecionar e colocar o efeito Versalete, o que aconteceu? Qual a diferença aí, pessoal? A segunda linha está com a caixa alta. Observem que o R e o C continuam maiores, são maiúsculas. As demais letras, elas são minúsculas, mas estão com a caixa alta, estão com a tipologia de letra maiúscula. Isso é o Versalete. Então, a minha segunda linha aí está com efeito Versalete. Ok? Vamos ver agora no texto. Polícia está sublinhado? Não, polícia está em negrito. Paulo está sublinhado? Sim. E está justificado? Não, está centralizado. O alinhamento do Paulo é centralizado. Polícia e Estado, não tem como saber se está à esquerda ou se está justificado, porque uma palavra pequena não dá para distinguir. Só com 2 ou mais linhas que eu consigo saber a diferença entre o esquerdo e o justificado. Mas o Paulo está centralizado. Paulo está centralizado. Militar está centralizado. Militar está em itálico, não está em negrito. Esse efeito de letra inclinada para a direita, né, isso é o itálico. São está em negrito e está alinhada à direita. Não vai confundir esquerda com direita, né? Tem psicotécnico na prova? Então, são está alinhado à direita. Agora, Estado está taxado, que é uma linha no meio, e está justificado por quê? Esquerda e justificado não tem como distinguir. Então, o gabarito aí, a letra é de eco. Beleza? Mais uma. Um usuário, por meio do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em sua configuração original e com as permissões necessárias, abre a pasta raiz de um pendrive conectado a seu computador. Em seguida, clica com o botão principal do mouse sobre um dos arquivos da pasta e, mantendo o botão pressionado, arrasta o arquivo selecionado para cima da posição área de trabalho, na seção de acesso rápido. Então, o que vai acontecer quando ele realizar essa operação? Pessoal, ele arrasta um arquivo do pendrive para a área de trabalho. A área de trabalho é uma pasta do usuário. Ele não fala o nome do usuário, então eu vou colocar aqui Tício. Tício Desktop. Eu preciso que você entenda que a área de trabalho é uma pasta do disco rígido. O pendrive é um disco diferente. Sempre que eu arrasto arquivos entre discos diferentes, o padrão é que o Windows copie o arquivo. Então, o gabarito aí só pode ser a letra A de alfa. O que eu estou querendo destacar? Clicou e arrastou, o arquivo pode ser copiado ou movido. Quem define isso é o destino. Sempre que você arrasta entre pastas de um mesmo disco, o arquivo é movido. Entre discos diferentes, o arquivo é copiado. Esse é o padrão do Windows. Então, repete comigo. Cliquei e arrastei. Disco diferente copia, mesmo disco move. Agora, eu posso mudar o padrão com auxílio de algumas teclas. Por exemplo, se durante o arrasto eu pressionar o Ctrl, ficar segurando o Ctrl, incondicionalmente o arquivo será copiado. Se durante o arrasto eu pressionar o Shift, incondicionalmente o arquivo será movido. E se durante o arrasto eu pressionar o Alt, será criado um atalho para o arquivo. Então você vai anotar. Clicou e arrastou, disco diferente copia, mesmo disco move. Ctrl sempre copia, Shift sempre move e Alt sempre cria atalho. Legal? Ainda bem que está gravado, que você pode voltar, assistir de novo, voltar, assistir de novo. E agora, vamos para a nossa penúltima questão. Um usuário de conta, comandante@pm.sp.gov.br, envia um e-mail por meio do Outlook em sua configuração padrão, preenchendo os campos de destinatário da seguinte forma. O usuário soldado, que é o destinatário, abre a mensagem e clica na opção responder. Quando ele responde, vai enviar somente para quem? Para o comandante, que é o emissor da mensagem original.
responder vai mandar somente para o comandante. Se fosse responder para todos, ia mandar para o comandante e para o tenente. Agora, o assunto é só um títulozinho do e-mail. Então a resposta aí vai ser o que? Letra D de delta. Se fosse a opção responder para todos, ia mandar também para o tenente. Observem que nesse caso não há CCO, que é a cópia carbono oculta, não tem nem pegadinha na questão. E a última questão, uma questão interessante, outra questão de PowerPoint, assunto que é preterido por outras bancas, mas preferido pela VUNESP. Observem que a gente tem 5 slides, só que o terceiro slide tem uma linha cortando o slide. Essa linha indica que ele está oculto. Se ele está oculto, ele não vai aparecer na apresentação, por padrão. Logo, quando você pressiona F5, ele inicia a apresentação a partir do primeiro slide. Então ele vai exibir o primeiro, o segundo, vai pular para o quarto, vai pular para o quinto. Ele vai exibir 4 slides. A exceção em relação ao slide oculto já caiu na VUNESP, é uma pegadinha, presta atenção. Eu já comentei com vocês que o Shift F5 reinicia a apresentação do slide atual. Então, se eu seleciono um arquivo oculto e aperto Shift F5, por mais que ele esteja oculto, ele vai aparecer. Porque propositalmente eu estou em cima dele, estou lá com o arquivo com o slide selecionado, aí eu pressiono o Shift F5, é do slide atual, independentemente de ser oculto ou não. Então, uma outra questão que poderia ser uma dificuldade é se ele tivesse selecionado o slide oculto e pressionasse Shift F5. Aí o slide oculto ia aparecer. Mas se ele apertou F5, vai lá para o início. O início é o quê? O 1, o 2, aí pula para o 4 e para o 5. Não faz o 3, porque o 3 está oculto. Beleza? E o que a estrelinha representa? A animação. A estrelinha vai representar que esse slide tem efeitos de animação, que podem ter sido aplicados a um trecho de texto do slide, a uma figura, um objeto do slide qualquer. Beleza? Gabarito aí, pessoal. Professor, por que o 5 está diferente? É o que está selecionado, é o que está ativado, é o que está sendo exibido. Eu estou no slide 5. O primeiro, o terceiro e o quarto tem animação e o terceiro está oculto. São as informações relevantes. Gabarito, letra C de chave. Ok? Bom, com isso a gente vai fechando essa maratona para o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, gostado do conteúdo. Deixo aí um canal de comunicação que é o Instagram. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem entrar em contato, mandem uma mensagenzinha lá pelo Instagram. Aproveito para convidá-los a me seguirem aí. Eu vou tentar colocar dicas, sugestões aí para a prova no próprio Instagram. Então é prof.renato da Costa. Tem um canal no Telegram também, que eu coloco os materiais antes das aulas. E um canal no YouTube com um monte de videoaula bacana aí de concurso. Beleza? Então, convite aí para que vocês me sigam nas redes sociais. Um grande abraço para todos e até a próxima. Valeu!